a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo Fidelisbet. Hoje vamos falar-vos um pouco dos três tipos de algoritmos que nós temos na Fidelisbet. Portanto, existem três tipos de algoritmos. Os My Algorithms, que são basicamente os algoritmos que vocês criam. Depois temos aqui os algoritmos de sistema, que são basicamente os algoritmos criados pela equipa Fidelisbet. E depois temos aqui ainda os algoritmos públicos, que basicamente são algoritmos vossos, mas que cada um de vós decide tornar público para o resto da comunidade Fidelisbet. Portanto, vamos começar aqui já por baixo pelos Public Algorithms. Aqui vocês vão ver o nome da pessoa que decidiu partilhar o seu algoritmo com o resto da comunidade. Vão ver depois aqui também o nome do algoritmo. Qual é que é o mercado a que diz respeito a esse algoritmo e depois as taxas de acerto e outras informações sobre a quantidade de jogos onde o algoritmo correu, a quantidade de alertas, etc. Portanto, aqui é a taxa de sucesso de cada um destes alertas. Se quiserem ativar ou desativar alertas, é só chegar aqui na coluna Follow e ativar a caixinha ou desativar a caixinha do respectivo algoritmo. Portanto, neste caso teríamos alertas para todos os algoritmos, tirando aqui o primeiro. E depois, para cada algoritmo, podem ainda definir se querem alertas simples ou detalhados. Portanto, se selecionarem aqui a opção simples, irão receber apenas um alerta com a aposta que devem fazer. Se selecionarem complex, irão receber um alerta que inclui detalhes sobre o jogo, as estatísticas do jogo ao vivo. Pronto, e basicamente é assim que se ativam os Public Algorithms, que são basicamente os algoritmos criados pelos utilizadores e que foram publicados ou disponibilizados, digamos assim, para o resto da comunidade. Da mesma forma, temos aqui então depois os System Algorithms, que são os algoritmos criados pela equipa Fidelisbet. Portanto, esta é a lista toda dos algoritmos atualmente que existem. No futuro haverá certamente mais. E aqui, outra vez, o mercado respectivo de cada algoritmo, a taxa de acerto de cada algoritmo e depois aqui o processo é o mesmo. Se quiserem ativar os alertas para um determinado algoritmo, basta chegar aqui e ativar a opção ou desativar a opção. E aqui, igual, também podem receber alertas simples ou alertas complexos para cada um dos algoritmos que tenham aqui o follow. Portanto, isto são os system e os public algorithms explicados desta forma. Depois, existem então os My Algorithms. E os My Algorithms são basicamente os algoritmos que vocês criaram, não é? E que vão receber os alertas relativamente a esses algoritmos que vocês próprios criaram. Portanto, não estão em momento algum relacionados aqui com o system ou com os public. Com os public algoritmos, os vossos algoritmos que vocês decidirem tornar públicos irão depois então aparecer aqui nesta lista, caso passem a fase de aprovação e validação do algoritmo, porque como aqui, óbvio, nesta lista só irão aparecer os algoritmos tornados públicos, mas que tiveram aprovação, digamos assim, da nossa equipa Fidelisbet. Além do mais, no Telegram, a forma de representação desses três algoritmos também é diferente. Portanto, vão ver agora no ecrã um exemplo de um public algoritmo, portanto um algoritmo público, e ele é mencionado aqui no cabeçalho que é um algoritmo público. Portanto, isto é um algoritmo criado por uma outra pessoa que pertence à nossa comunidade e que foi partilhado para toda a gente ver. Depois, da mesma forma, temos também os System Algorithms, que são os algoritmos criados pela equipa Fidelisbet, e também aqui no cabeçalho tem essa informação, e é claramente visível que é um algoritmo de sistema e como tal foi criado pela equipa Fidelisbet. E depois, caso seja um algoritmo criado por vocês, irá aparecer esta designação aqui em cima, que representa basicamente que é um algoritmo vosso. E, portanto, espero então com este vídeo que tenham percebido a diferença entre os três algoritmos e também como ativar ou desativar esses algoritmos. Espero que tenham gostado e até ao próximo vídeo.